Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de CLP, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma simulação com o software CAD e Simo, né? Um sistema aqui que a gente montou, né? Um sistema simples, mas bem interessante aí para introdução, né? De visualização de sistema, né? O CAD Simo que permite, né? Ele dá algumas possibilidades aí de uso de CLP, né? E no caso aqui a gente está utilizando o logo da Siemens, né? Que acaba entrando aí na categoria de relé programável, né? E no caso ele dá justamente essa opção de você simular, né? Colocando aí a imagem do CLP, né? Ele te dá essa possibilidade, né? Aqui de funcionalidades, né? E você tem justamente a parte para poder estar utilizando, né? Esse sistema, né? Justamente aqui na parte de entradas, né? Que é justamente essa daqui, você tem justamente a possibilidade de estar selecionando, né? Você tem aqui a referência do S7 1200, né? E tem a do logo, né? Então aqui você pode estar utilizando, né? Outro CLP, né? Ou no caso do próprio logo, né? Você pode estar justamente alterando, né? O perfil de visualização dele, né? Ele dá essa possibilidade aí de alterar esse perfil de visualização. Ele traz aí 4 modelos, né, de perfil de visualização, né? Então você pode justamente estar alterando, né, esse perfil de visualização e utilizando aquele que quadra melhor, né? No caso a gente está utilizando justamente esse padrão de visualização 4, né, aqui do logo. E aí no caso você tem justamente as referências aí de entradas e saídas, né, do CLP, né? Então você pode estar justamente fazendo a montagem do diagrama utilizando essa relação de entradas, né? E se no caso for uma imagem de CLP que esteja só a face dela sem essas indicações, é só colocar o contato próximo justamente ali das entradas, né? Conforme ali os parafusos de fixação, né? Então bem simples aí o uso, né? Aqui no caso o nosso objetivo é justamente acionar, né, esse cilindro pneumático, né, de duplação, né, ele está aqui justamente sendo acionado por uma válvula 5 duas vias, né, duplo solenoide, né, ou seja, ela é pilotada por solenoide, né, para as duas vias de passagem dela, né, e aí no caso, para esse acionamento aqui, a gente montou, né, esse programa aqui, ladder mesmo, na linguagem ladder, para acionamento, né? Então vamos verificar aqui como é que funciona, né? A gente deixou também aqui intercalado aqui um painel, né, de simulação, né? O CAD em cima ele dá essa possibilidade, né, de você fazer o vínculo, né, justamente das botoeiras com ou das simbologias, né, das botoeiras com um contato simulando justamente aí um elemento físico, né? Então aqui vamos analisar o que é que o que é que a gente tem aqui de referência. Vamos primeiro verificar aqui no CLP, né? A gente está utilizando 3 elementos de entrada, né, que são justamente duas botoeiras, né? No caso aqui é B1 e B2, né? Ou seja, uma para avanço do cilindro e outra para recuo do cilindro. E está utilizando uma outra botoeira aqui para emergência, né? Então a gente tem 3 elementos aqui de referência no que diz respeito à entrada. A gente não deixou na sequência as entradas para ter uma visualização melhor, né? Então a gente está utilizando aqui a entrada I1, né? A gente está utilizando a entrada I4 e I7, né? Então são as 3 entradas aqui do CLP que a gente está utilizando, né? Essas duas aqui iniciais é justamente a alimentação, onde a gente tem justamente aqui a fase e o neutro, né, para poder alimentar o CLP, né? No que diz respeito à saída, né, a gente tem justamente as duas bobinas aí da solenoide, das solenoides da válvula direcional, e tem também aqui uma indicação de uma lâmpada para quando entrar no estado de emergência, né? Então são os 3 elementos que a gente está utilizando de entrada e coincidentemente 3 elementos aí também de saída, né? No caso, como é justamente uma relação de ligação de saída, né, você tem duas entradas, né, onde você vai ter uma relação de fase direto, né, e outra para justamente a alimentação da saída, né, ligando aí com o neutro, né, então ela fica ligada dessa forma. No que diz respeito
o programa, né, o que é que acontece? Antes da gente simular, vamos analisar aqui o que é que deve acontecer. Né? Quando a gente acionar a botoeira B1, que se refere justamente ao acionamento, né, de avanço do cilindro, o que é que vai acontecer? Os contatos, né, o estado de contato, né, do programa, ele vai justamente alterar. O que tiver aberto ele vai fechar, o que tiver fechado ele vai abrir. Então, se a gente acionar aqui a botoeira B1, o que é que acontece? A gente tem aqui de indicação referente ao contato I1, justamente esse elemento aqui e esse outro elemento. Então, a gente tem duas designações referentes ao contato I1. Né? Então, quando a gente acionar a botoeira B1, esse primeiro contato que está aqui na primeira linha, ele vai fechar. Né? Se você observar aqui, I7 e I4 que estão na mesma linha, eles já estão fechados. Né? Então, no caso aqui, vai permitir justamente a passagem, né, da informação lógica aí para a saída Q1, né? Ou seja, liberando ali a saída Q1. Né? Ou seja, se ela tivesse ativada, ela ia desativar. Se ela tivesse desativada, ela iria ativar. Né? Nesse caso aí, ela está desativada, ela vai justamente ativar. Então, no caso, a saída Q1, ela representa justamente a bobina S1, que vai fazer com que o cilindro avance. Né? Só que aqui no caso, a gente tem que observar que na linha 2, I1 que estava fechado, ele vai abrir. Né? Ou seja, é um elemento de segurança aqui para que não acione as duas bobinas ao mesmo tempo. Né? Então, I1 fechado na primeira linha e I1 abre na segunda linha, justamente para dar esse intertravamento para não poder liberar essa saída Q2, né? Para não correr o risco das duas bobinas serem acionadas ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente aciona I1, né, você vai estar justamente alimentando essa saída. Acionando I2, ou é o melhor, né, acionando a botoeira B2, que está justamente na entrada I4, o que é que vai ocorrer? Se a gente observar aqui a primeira linha, I1, né, estava fechado, I4, quando for acionado, ele vai abrir esse contato aqui. Né? Então, Q1 vai ficar desativado. Da mesma forma que I4 estava aberto, na segunda linha ele vai fechar. I1 está fechado, ele vai liberar a passagem. Detalhe, né? Essas botoeiras elas são de pulso. Né? Então, elas são de pulso. E aí, no caso, quando você aciona, né, faz o deslocamento lá, né, os contatos eles voltam à sua condição lógica inicial. Né? Então, por isso que funciona esse acionamento aqui do I4, né, na segunda linha, porque se por acaso I1 tivesse acionado, né, aqui eles ficariam justamente aberto também para não correr o risco das duas bobinas acionarem ao mesmo tempo. Né? Então, como é de pulso, acionou, ele muda a condição lógica, tirou lá deixou de estar pressionando o elemento, ele volta para a condição lógica inicial. Né? Então, I4 acionando, ele vai estar liberando lá a passagem para Q2. Né? Então, da mesma forma que só tem dois elementos de referência, I4 também tem dois elementos de referência, justamente visando esse acionamento, né? E essa segurança, tanto aí da bobina que vai estar ligada na Q1, como na bobina que vai estar ligada na saída Q2. E aí a gente tem a outra condição, que é justamente a emergência. Né? Aqui no caso a gente já tem 4 referências aqui para emergência, que está na entrada I7. Né? E no caso da emergência, né, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Pode ser que o cilindro esteja acionado, e justamente quando a gente acionar a emergência, a gente tem que garantir que o cilindro recue. Né? Então, por isso que a gente tem mais contatos, né, aí para I7. Né? Se a gente observar na linha 1 e na linha 2, que são as linhas principais de acionamento da, da saída Q1 e Q2, aqui a gente vai estar abrindo o comando, né, o contato. Né? Então, aqui já desativa Q1 e Q2, né, se estiverem acionados. E no caso tem esse contato aberto aqui embaixo, que justamente está garantindo o retorno de caso a bobina esteja fazendo justamente com que o cilindro esteja avançado, né, que é a bobina que está na saída Q2. Ou seja, se por acaso o cilindro estiver avançado, quando você acionar a emergência, né, esses dois contatos aqui eles vão abrir, mas esse aqui ele vai fechar, que é para garantir que a bobina retorne. Né, na verdade o cilindro retorne. Né.
E nessa última linha aqui, né, acionando lá a emergência, ela vai estar fechando o contato, fazendo com que ative a lâmpada de emergência, né? Então, basicamente, essa é a lógica do ciclo. No que diz respeito ao cilindro, ele está aqui com um esquema bem simples, né? Até um colega tinha perguntado se tinha como mudar, né, a configuração da válvula, né? Quando você aciona a parte aqui do cilindro, ele parece aparenta, né, trazer poucas informações, mas você muda justamente dando um duplo clique, né? Ele te dá essa possibilidade aqui de eletroválvulas, né? 4 duas vias, 5 três vias, 5 duas vias, né? Então você tem como alterar aí essa configuração das válvulas, né? Não tem uma possibilidade gigante, né? Mas já não fica limitado somente a uma condição. Bom, vamos aqui para a simulação. Acionei lá a simulação, né? Aqui justamente nesse símbolo aqui do play, né? E aí no caso ele está na condição inicial. O que é que ele está identificando aqui, né? Não está tendo nenhum acionamento lá referente à entrada, né? O próprio display aqui do logo está identificando, né, que não tem nenhum acionamento aqui de entrada, né? Consequentemente aqui não tem nada ali referente à saída, né? Então, nesse caso aqui, se a gente acionar a botoeira B1, a gente pode acionar aqui direto no diagrama ou aqui no link que a gente fez, né? Esse link é muito simples, é só você colocar mesmo a referência de identificação, né? No caso aqui a gente colocou B1 e aqui também colocou aqui na denominação dela como B1, né? Então é só utilizar a nomenclatura igual. Bom, acionando aqui no caso B1, eu vou acionar aqui direto do painel. Acionando B1, o que é que acontece? O cilindro avança, né? Ele avança justamente, vou apertar de novo para a gente verificar qual é o comando que fica ativo, né? Bom, se a gente acionar I1, você observa que ele muda aqui o estado, né, da entrada e mudou o estado aqui da saída também. Se a gente observar aqui nas portas lógicas, né, a linha 1, como a gente tinha comentado, é justamente a linha que vai fechar o contato, né, para a saída, né, Q1. Né? Então você observa ali que todos os contatos estão habilitados ali, justamente garantindo ali a saída para Q1. Né? Então nesse caso aí o cilindro avançou. Né? Como é uma botoeira de pulso, quando a gente aciona ela, né? Quando a gente aciona ela muda o comando lógico, você soltou, ela volta ao normal, né? No cá de cima você tem a possibilidade de clicar no elemento, colocar um pouco para o lado e ele trava, né? Simulando como se você estivesse lá pressionando ou fosse uma botoeira de trava, né? Então nesse caso aí ele fica nessa condição. Bom, ok, o cilindro avançou, a gente quer que ele retorne, pressiona B2, né? Retornou, né? E aí agora vamos verificar o que é que está trazendo aí de informação aí de B2, né? A gente tem aqui da entrada I4 e condição aqui para a saída Q2, né? A gente vê que está liberado, né? Está bloqueado, né? Aqui a linha I4 da primeira linha, o contato I4 da primeira linha, né? Para proteger, né, a saída Q1. E no caso aqui o I4 da segunda linha fechado, liberando lá a saída para Q2, né? Então Q2 aí ativado. Então aí essa é a lógica aí do funcionamento, né, das duas linhas. Né? Então B1 aciona, B2 retorna. Se a gente acionar B1 mais vezes com o cilindro avançado, não vai acontecer nada, porque ele já está ativado. Da mesma forma que B2 recuado, se você acionar ele não vai fazer nada. No caso da emergência, né, quando a gente apertar a emergência, o cilindro ele retorna, se ele estiver avançado, e a lâmpada de emergência, né, ela entra aqui no seu estado ativo. Né? Então aqui a gente observa, né, justamente a condição, como é que funciona. Né? O I7 das duas primeiras linhas, né, ele vai justamente abrir o contato, né, impedindo que tenha sinal lógico de passagem. E o I7, ele, na terceira linha, ele garante, né, o retorno da bobina, né, o retorno do cilindro, né, justamente acionando lá a bobina de retorno, Q2, e ele ativa a saída aqui na Q3, né, fazendo com que a lâmpada lá esteja acionada. Né. Se você acionar B1 ou B2, ele justamente não deve fazer nada, né, já que ele está no estado de emergência ativado. Né? Então ele só deve liberar justamente quando a emergência for desativada, então ele volta lá a avançar ou recuar.
tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte CLP, né? Hoje a gente vai estar fazendo mais uma simulação, né? Para quem viu o último vídeo, a gente utilizou justamente esse sistema aqui para fazer a movimentação, né, desse cilindro pneumático, né? Por meio de duas botoeiras, né? E tendo uma emergência aí fazendo o reset do ciclo, né? E aí no caso a gente agora está utilizando o mesmo sistema, só que para funcionamento automático, né? Ou seja, a gente não tem botoeira atuando ali diretamente na entrada do CLP, e sim os dois sensores magnéticos que estão contidos ali no cilindro, né? Que são justamente esses sensores aqui, né? Então, nesse caso, o sistema ele já está de forma automática, né? A gente não colocou uma chave, a gente poderia ter colocado uma chave, a liga desliga, mas a gente já colocou direto, né? Para a gente visualizar aqui na simulação. Então, acionando a simulação aqui, ele já entra em funcionamento automático, né? Você tem o sensor magnético da câmara traseira e da câmara dianteira, e justamente por meio da sequência aqui da programação, um fica mandando um sinal para o outro para poder fazer o avanço e o recuo, né? Basicamente, em comparação ao último programa, a gente só trocou a referência aqui para o uso dos sensores, né? Então aí ele fica funcionando de forma automática. E aí a condição lógica da emergência, a mesma situação, quando a gente aciona a emergência, né, o sistema para, a lâmpada aqui ela fica piscando, né? A gente colocou já uma lâmpada de pulso, né? E aí no caso o sensor, né, você verifica aqui pela entrada, né, que os sensores estão ativados, né? No caso aí o sensor I1, né, que é justamente esse sensor aqui, ele está ativado, mas aí a saída, né, ele tá pegando o contato da saída, que no caso é a bobina, né, que está posicionada, e a lâmpada, né, justamente saídas Q2 e Q4, né? O Q2 e Q3, né? Então nesse caso aí ele está funcionando dessa forma. A partir do momento que desativa a emergência, ele volta a funcionar de forma automática, né? Então aí só para título de simulação, para utilizar o tagueamento aí dos sensores, né? Importante essa referência aí do tagueamento, né? Quando você utiliza o software CAD-Simu, né? No caso aqui é a referência que coloquei A e B referente aos sensores, né? E justamente aqui nesses contatos também A e B, que são justamente os elementos de entrada aí para eles, né? As bobinas, né, da válvula solenoide, né, B1 e B2 também estão aqui, S1 e S2 também estão aqui referenciados. Então é importante esse tagueamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando uma série de vídeos, né, do nossa playlist, né, da parte de CLP. Hoje justamente com o software o Zelio Soft 2, né? Um CLP da Zelio, né? Muito bom, né? Super indico ele. E a gente vai estar fazendo justamente aqui uma série de vídeos, né? Referente aí à parte do programa, né? Justamente simulação, né? Então aqui na página inicial dele, né? A gente acessa justamente aqui criar um novo programa, né, onde ele vai estar dando as opções, né, de modelo, né? A gente vai iniciar com esse modelo aqui, tipo relé, né? Vamos escolher justamente esse aqui com 6 entradas, né, digitais, a alimentação é de 24 volts, né, e 4 saídas, né? E aí ele já vai liberar aqui para a página aqui de programação, né? Página de programação. E ele é bem interessante porque você tem aqui, né, nesse primeiro elemento aqui as entradas. Você tem aqui na sequência teclas Z, né, que são as funções especiais do Zelio, a gente vai estar vendo depois. Aqui os contatos de memória, saídas, né, as saídas do CLP. Aqui a gente tem justamente temporizadores, né, contadores, né, o contador rápido, a gente vai ver essa função do contador rápido, né, e comparadores né, de contadores, né, que a gente tem justamente a parte do bloco de texto e aqui a parte de retroiluminação, né, lá da tela de cristal líquido. E a gente, no caso aqui, a gente vai iniciar justamente com verificando como fazer a ligação aqui nesse programa, né? Então, exemplo, vamos colocar aqui uma entrada, eu posso clicar e arrastar a entrada, né? Você observa que essas células elas representam justamente onde você vai estar posicionando o elemento, né? Então vou estar colocando aqui na primeira linha, colocando aqui um contato aberto, né? Você pode observar que no caso aqui é uma referência aqui no caso em ladder, né? Tem como mudar, né? Depois a gente vai ver como mudar.
E eu quero colocar justamente a saída vai vir justamente aqui para a bobina. Então posso clicar nessa parte pontilhada que ela já vai ramificando, né, o contato, né? Então eu posso vir aqui na saída, e aí tem um detalhe, eu preciso pegar justamente essa daqui, que é o estado ativo, né, da saída, e levar justamente lá para a bobina, né? E aí no caso ele já está lá informado, né? Então exemplo, eu posso colocar saídas em série, colocar outra saída aqui, que é 2, posso fazer justamente marcar, né, essa parte aqui para justamente identificar a malha como, né, uma ligação onde, fechando o contato lógico aqui de I1, eu vou estar liberando a saída aqui para Q1 e Q2, né, justamente por causa dessa ramificação aqui em paralelo, né? Então posso estar fazendo isso sem problema nenhum. Para simular, né, ele tem justamente aqui a função de simulação, né, e você tem que justamente ativar aqui no RUM, né? Então, ativada a simulação, né, ele dá aqui as informações justamente sobre as entradas e as saídas, né? Ele mostra aqui as entradas e as saídas, né, e mostra também aqui, aqui no caso só as entradas, né, aqui as saídas, né? Então nesse caso aqui, acionando I1, você vê que ele modifica justamente a condição da saída, né? As duas lâmpadas aqui que simulam esse contato, os elementos da saída, elas ficam ativos, né? E aí no caso I1 aqui funcionando como uma botoeira de trava, né? Uma botoeira de selo, né? Pressionando ele, as duas saídas aqui ficam ativas, né? Desativando, libera elas, né? Então é um software bem simples, né? Uma boa aparência, né? Ele trabalha de uma forma bem fluida, né? Então a gente vai estar fazendo aí uma série de simulações aí utilizando esse software, tá bom? É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de programação de CLP, né, utilizando aí o ZelioSoft 2. Né? Hoje a gente vai fazer justamente uma simulação levando em consideração uma relação de entrada, né, do tipo END, né, que é justamente com 3 entradas, né, e vamos aqui simular aqui no software, né. Nesse caso, para esse tipo de verificação, né, que é justamente a END, a gente tem que levar em consideração, né, que se fosse no caso uma relação de comando de bloco lógico, ele ficaria justamente dessa forma, né. A gente teria aqui a relação que é do tipo E, né, e a gente teria justamente 3 condições lógicas, né, de entrada, né, onde a gente teria 2 abertas, né. Nesse caso, a terceira ela tem que estar bloqueada, né, então vou colocar aqui a referência que ela vai estar bloqueada. Essa marca aqui indicando que ela está bloqueada, né, e no caso a gente teria justamente a relação das 3 entradas, né, onde aqui vamos chamar aqui de I1, I2 e 3, né? E vamos chamar aqui a saída de Q1. Ou seja, o que, é que a gente tem aqui de indicação? 2 elementos em aberto, né, que são justamente esses dois aqui, e um terceiro negado, né? Isso é muito comum, essa lógica, né, quando a gente vai fazer algum dispositivo de segurança, né, para acionamento, né, onde você precisa ter os dois acionamentos, né, I1 e I2, né, para confirmar a saída Q1, né, já que o I3 está já é um contato negado, né, um contato fechado lógico, né. Então nesse caso aqui você consegue desativar eles, né, diretamente ali pelo I3, né, já que ele vai estar negado. Você a partir do momento que essa entrada você faz o acionamento, ela já corta, né, o comando lógico ali para saída, né. Então a gente vai fazer um sistema desse aqui, só que não em bloco, né, e sim em linguagem ladder. Vamos lá. Então no caso aqui a gente vai precisar de 3 contatos, né, 3 contatos. O que vai modificar, veja aqui que já está ligado, né, diretamente aqui os termos, né, I1, I2
I3, o que eu vou precisar mudar é o I3, que nesse caso aqui ele vai ficar bloqueado, né? Então é só clicar com o botão direito e vir aqui no aumento fechado que ele já altera, né? E a gente vai precisar justamente aqui da bobina de saída, né? Q1, né? Fechar aqui os contatos, então ele está pronto para simular, né? Vim aqui no modo simulação, guardar um pouco aí e o RUM aí para poder ativar, né? Então aqui eu posso pegar a relação de entradas e saídas e verificar o que acontece com o acionamento de cada uma das entradas, né? Então no caso, se eu acionar I1, não é para ocorrer nada na saída, né? Ele dá aqui como o contato tivesse ok. O I2 também, quando acionado, os dois ao mesmo tempo, a gente vai ter justamente aqui a saída liberada, né? Então, tanto se eu desativar I1 ou deixar só I2, ele não vai liberar nada na saída. E se os dois estiverem ativados, né, eu consigo cortar a saída justamente ativando lá I3. Né? Então, essa é a lógica justamente que a gente descreveu agora há pouco, né, com base no bloco lógico. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente fica com o I3 fechado, I2 e I1 aberto, aí, dando uma relação aí de segurança, onde o sistema ele só funciona com os dois ativados e eu tenho I3 aí, exemplo de uma emergência aí para poder cortar aí o ciclo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!